se fosse um leigo, dizer eu quero um medicamento para vômito, para enjoo. Vocês concordam comigo? Mas, em se tratando de um profissional de saúde, um auxiliar de farmácia, um atendente de farmácia, a gente precisa ter o conhecimento técnico das palavras, certo? Então, é muito importante vocês terem esse conhecimento. Então, hoje, a gente vai ver esse conteúdo, tá? Que tá aí bem bacana. Vou abrir aqui para vocês. E a gente vai iniciar falando dos analgésicos. Alguém sabe o que é analgésico? E aí? Cadê vocês? Para aliviar a dor. Alívio da dor. Então, vamos lá. Me dá algum exemplo de alívio de dor? Um medicamento? Algum analgésico? E aí? Ninguém? Dipirona. Dipirona, vamos lá. Então, quando a gente fala de analgésico, gente, é para proporcionar analgesia. O que é analgesia? É simplesmente eu deprimir, eu bloquear a sensibilidade à dor, certo? Então, eu vou ter um medicamento que ele vai agir bloqueando a minha dor. E aí temos dois tipos de analgésicos. Os opioides, é um nome um pouquinho complicado, mas é importante vocês terem esse conhecimento. Os opioides e os periféricos. O que significa isso, Priscila? Opioides são aqueles medicamentos analgésicos que eles vão agir lá no sistema nervoso central. Ou seja, o sistema nervoso central, vocês precisam entender que é quem coordena todo o nosso corpo. Como assim, Priscila? Vamos supor, o nosso coração, ele funciona se o nosso cérebro não mandar o comando. O que é que vocês acham? O sistema nervoso, quem manda, quem coordena todo o nosso corpo. Então, tem analgésicos que eles vão agir aonde? Lá no sistema nervoso central, que é lá no comando geral do nosso corpo. Ele vai bloquear. Priscila, e quais são esses medicamentos analgésicos opioides? Já ouviram falar em morfina? Alguém já ouviu falar em morfina? Sim. Sim. Eu já. É um medicamento forte ou é um medicamento normal para dor? É forte. É um medicamento extremamente forte. É um medicamento para uma dor muito aguda, para uma dor muito... Dores crônicas, muitas vezes, que a gente precisa, que a gente passa uma dipirona, passa um outro medicamento analgésico na veia e não resolve, tá certo? Então, quando vocês ouvirem falar em medicamentos analgésicos opioides, vocês já vão lembrar que são medicamentos extremamente fortes, para dores bem fortes, bem crônicas, tá? Priscila, só existe a morfina, que é muito forte? Não, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe também o Tramal. Já ouviram falar nesse medicamento? Tramal. Ele é muito comum nos hospitais. O Tramal é o que vem antes da morfina, certo? Então, antes do médico chegar a dar morfina ao paciente, ele ainda tem que passar pelo Tramal. Vamos tentar o Tramal, se não resolver, a gente vai dar morfina. Então, professora, só uma pergunta. Tá. Por que o Tramal, ele dá tipo uma urticária quando você toma? Pronto, é um efeito colateral do medicamento. Colateral. Ele dá urticária, ele dá náusea. Geralmente, quando a gente vai fazer o uso do Tramal endovenosa, ou seja, na veia, o que a gente faz? Associa ele a um antiemético, que é um medicamento para enjoo, para náusea, porque ele causa muita náusea, tá? Então, esses medicamentos, a morfina também, gente, tem muito efeito colateral, tá certo? Então, esses medicamentos
que são tarjados, por exemplo, o medicamento tarja preta, o medicamento tarja vermelha, eles têm efeitos colaterais mais significativos, mais importantes. Aqueles medicamentos de venda livre, por que eu estou fazendo essa comparação? Vocês concordam comigo que a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno são medicamentos que não têm tarja, que é de venda livre, que a gente compra sem receita? Isso. Pronto, esses medicamentos, eles não têm tantos efeitos colaterais. Já os medicamentos que eu falei, opioides, que são aqueles medicamentos mais fortes, eles só são vendidos com a receita. Priscila, por quê? Porque eles têm efeitos colaterais importantes. Nem todo mundo pode tomar e nem não é uma coisa que a gente chega na drogaria e compra de qualquer jeito, tá? Tem que ser um médico prescrevendo, o médico solicitando esse tratamento. Entendido? Todo mundo entendeu? Sim. Então, os opioides são medicamentos que vão agir diretamente no sistema nervoso central. Então, são medicamentos bem fortes para dor. Tramal e morfina. Já os periféricos são aqueles analgésicos mais simples. Paracetamol, dipirona, Doril, ibuprofeno. Tá certo? Então, há essa diferença. Antitérmicos. Antitérmicos é pra quê, gente? Desculpa. Antitérmicos. Pra baixar a febre, professora? Isso, exatamente. E aí uma curiosidade, gente. Antitérmicos recebe também um outro nome, ó, que eu coloquei aqui. Antipirético. Antipirético. Isso, antipirético significa também para baixar a febre, utilizados para regular a temperatura corporal. Vamos trazer uma curiosidade. Todo antitérmico, ou quase todos, possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Eu acho que analgésicas vocês sabiam. Agora, anti-inflamatório nem todo mundo sabe. Como assim, Priscila? Já ouviram? Já pegaram um frasquinho do paracetamol e viram lá no frasco dizendo assim, alívio de dor e febre. Sim. Pronto. Alívio de dor significa que ele também tem ação analgésica. E ele também é antitérmico, ou seja, ele tem duas ações em um medicamento só. E para nossa curiosidade, para que vocês entendam também, ele tem ação também anti-inflamatória. Então, Priscila, você está dizendo que o paracetamol ele também é anti-inflamatório? Também. Priscila, você está dizendo que o ibuprofeno também é anti-inflamatório? Também. Dipirona? Também. Também. Tá certo? Então, essa é uma curiosidade. Que o paracetamol, o ibuprofeno, dipirona, o AS, eles têm ação antitérmica. O que mais? Analgésico. E anti-inflamatório. Inflamatório. Tá certo? O ibuprofeno, gente, ele também alivia as dores nas costas, cólicas, dor de dente, resfriado, enfim. Ele tem uma ação muito boa, ibuprofeno. Eu gosto muito do ibuprofeno, certo? Então, todo mundo compreendeu o que é um antitérmico e que ele também pode ser chamado de antipiréticos, tá? Então, se vocês ouviram um farmacêutico dizendo assim, Dani, pega ali um antipirético. O que é que você tem de antipirético aí? Vocês já vão saber que é para febre, certo? Uhum. Não esqueçam que isso é importante. Vamos lá. Antigripais. Gente, vou dar um exemplo de antigripais. Coristina D, Apracu, Xeracap, esses Multigripe, Sinemegripe. Vocês já observaram que esses medicamentos antigripais, eles possuem várias ações, não só
Por quê? Vamos analisar. Se eu tô com gripe, quais são os meus sintomas? Coriza, Coriza, o que mais? mal-estar, desconforto. Então, um medicamento antigripal, ele tem que atender todas essas necessidades. Ele tem que agir na coriza, ele tem que agir na tosse, ele tem que agir no espirro, ele tem que agir... Vocês estão entendendo? Na febre, tá? Então, quando vocês pegam um antigripal, ele tem ação analgésica, antipirética, descongestionante nasal, antihistamínica, que antihistamínico é um o quê? Alérgico. Eu vou explicar bem direitinho por que esse nome antihistamínico, tá? Antitussígeno, que é isso? Pra tosse. Tá certo? Então, todos os antigripais. Aí vem a minha... eu quero que vocês tenham atenção a uma coisa. Vamos lá. Se eu tô dizendo que um antigripal, ele já tem um antitérmico, ele já tem analgésico, eu preciso passar um antigripal e um antitérmico para ele? Não. Então, assim, muitas vezes eu vejo as pessoas tomando um antigripal, por exemplo, um Cimegripe, e ainda tomando um descongestionante, ou ainda tomando um antitérmico, que a gente já sabe que nesse medicamento já tem. Então, não tem necessidade de a gente associar. Claro que se ele tomou o antigripal e a febre continua alta, aí sim a gente precisa associar, tá certo? Mas eu não sei se vocês lembram, a gente teve aula de interação medicamentosa, não foi? E aí, se a gente interagir dois medicamentos com o mesmo perfil, por exemplo, se eu coloco um antigripal que tem antitérmico, mais um antitérmico, os efeitos colaterais não podem aumentar? Porque eu estou dando duas vezes o mesmo medicamento? Pode. Pode aumentar, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Reeducadores intestinais. Para que serve, gente? Reeducadores intestinais. O que vocês fazer acham? não é equilibrar. Você tá me ouvindo, professora? Equilibrar o intestino. Isso. Era isso que eu ia falar. Pessoas que estão com o quê? Prisão de ventre, constipatia. Isso, prisão de ventre, constipação. Então, vamos lá. São medicamentos utilizados para regular a função normal do intestino. O que é interessante nesses medicamentos? Que ele tem um composto natural, tá? Eles são derivados de frutas, de fibra, mamão, ameixa. Só que eu tenho uma dica para vocês, tá? Pra gente não ficar tão dependente. Agora, saindo do atendente de farmácia e vocês sendo paciente, tá? Pessoas que sofrem de constipação, é interessante entender que a constipação, muitas vezes, ela é devido à falta de água no organismo. Vocês imaginem aí comigo. Vamos lá. Se eu tenho uma pessoa que não toma água o suficiente, certo? E aí, lá no intestino grosso, qual é a função do intestino grosso? Absorver toda a água daquele bolo fecal, absorver mesmo toda a água para o organismo. E aí, como é que vai ficar esse bolo fecal? Cimento. Então, se eu não bebo água e quando chega lá no intestino grosso, eu sei que o intestino grosso precisa de água para poder as fezes sair com facilidade. E se eu não bebo água, como é que essas fezes vão sair? Ele vai sugar a água que tiver do alimento que você comeu para tentar eliminar essas fezes, mas ainda não é o suficiente. Então, qual é o segredo para a gente defecar com tranquilidade? Água, tá certo? Uma água e boa alimentação, tá certo? Mas, claro, que tem situação... tá certo. Tem situações que realmente é necessário entrar com a medicação por algum outro motivo. Tá? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, Trifibra, Mix, Fiberbran e Naturese. São bem comuns esses medicamentos. O que eu não quero é que vocês
enquanto pacientes, tá? E não como vendedores, como atendentes de farmácia, se viciem nesses medicamentos, tá certo? Porque às vezes o organismo vai depender da medicação para poder defecar. Isso não é interessante. O interessante é você fazer uma atividade física, pode ser uma caminhada, se alimentar bem e tomar água. É isso o segredo para constipação. Laxantes, que é conhecido também como purgante ou purgativo, é uma substância que provoca contrações intestinais e leva o indivíduo a defecar. Então, qual é a ação dele, gente? É dar contrações mesmo, cólicas, para poder a pessoa defecar. E tem outros laxantes que eles vão fazer o quê? Irritar o intestino para produzir água para essas fezes poder sair, porque não tem água no organismo, não tem água suficiente. Então, ele começa a irritar o intestino até o intestino liberar a água. E aí, as fezes conseguir lá sair, tá certo? Gente, isso é tão sério, essa coisa de constipação. Eu já tive paciente que eu precisei colocar a mão mesmo e puxar, porque era um cimento, era uma pedra. Mesmo fazendo a lavagem, não saía. Então, é muito triste. Então, tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação, ter muito cuidado com isso, tá certo? Antiflatulentos. Alguém sabe o que é? São os antigases. Antigases. Isso, muito bem, gente. Que é o Lufital. O Lufital é a marca, tá certo? O princípio ativo se chama simeticona. Isso. Eles vão fazer o quê? Eliminar os gases que estão, né, dentro do nosso organismo. E dar aquela sensação de alívio, porque não tem coisa pior, gente, quando a gente tá cheio de gases. A pessoa fica com um desconforto muito grande, com dores no peito, dores ao respirar, que a gente acha até que está infartando. Onde muitas vezes é só mesmo a questão dos gases retidos, tá? Professora, só uma pergunta. Você falou agora nas gases. A possibilidade da gases também, ela ir para o início da barriga, como a gente chama, pezinho da barriga? Sim. Sim. Onde você sente o desconforto muito ruim, não só na parte que aperta no peito, mas na parte de baixo. Dá até nas costas, quando vai respirar fundo, dói, incomoda. Da costa vindo para o pé da barriga, né? Isso então pode ser também a bendita gase. Pode ser e pode não ser. Não, só uma suposição. Pronto. É só para tirar essa dúvida. Valeu, obrigada. Nada, meu amor. Pode ser, mas também é uma dor característica também de cálculo renal, tá? Que vem das costas pro pé da barriga. Pode ser muita coisa, tá? Mas aí eu tentaria logo os gases. Tomaria um Lufital para ver se alivia. Certo? Vamos lá. Antiespasmódicos. Já ouviram falar nesse termo? Antiespasmódicos. Gente, espasmo significa contração. Nosso corpo, ele tem muito músculo. E os músculos se contraem, tá? E as benditas cólicas, elas são causadas pela contração do músculo. E aí, a gente toma um Buscopan, um Atroveran, né? Que diminui essa frequência da força da contração muscular. Tá certo? Do estômago, do intestino, aquelas cólicas que a gente sente. Então, quando vocês ouvirem falar em antiespasmódicos, vão lembrar do Buscopan, do Atroveran, que são o quê? Medicamentos para diminuir a contração muscular, que são aquelas cólicas, tá? Tranquilo até agora, gente? Tranquilo. Joia, professora. Reidratantes. O médico passou lá, ó. O médico disse, olha, minha filha, vá lá na farmácia e compre um reidratante para você. O que é que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa está desidratada. Ela precisa repor água e eletrólitos no corpo.
E quais são esses reidratantes? O Pedialyte, que é muito conhecido, a gente já deu muito, eu pelo menos já dei para o meu filho, Pedialyte. Hidraplex, né? São medicamentos que eles vão ajudar na hidratação do paciente. Gente, desidratação é muito grave, a gente não dá muita atenção, mas é muito grave, porque a pessoa pode ir a óbito, tá? Causa vômito, a pessoa fica com a boca ressecada. Então, é muito... Essas pessoas que estão com a febre muito alta e começam a vomitar muito, muitas vezes tem que repor, tá? Com esses reidratantes. Às vezes é necessário ir para o hospital para ser administrado na veia, tá certo? Hepatoprotetores. O que significa hepatoprotetores? Alguém já ouviu falar? Não. Vocês imaginam para que serve? Não sei, professora. Hepato. Não lembra alguma coisa, não? Lembra que seja... Lembra que seja... Diga aí. Não tá ouvindo. Se vier de homeopático, né? Então, assim... Seria algo de um tratamento prolongado. Não, então não sei. Vou jogar uma patologia para ver se vocês captam. Hepatite. Tá prejudicando que órgão? O fígado. Fígado. Então, hepato vem de fígado. Fígado. Ok. Então, vamos lá. Bebi muito ontem, enchi a cara. O que é que vai acontecer com o meu fígado? Ficar bem debilitado. Porque o fígado ele tem uma função muito importante de ser como se fosse assim, um órgão que protege de toxinas no nosso corpo, de coisas ruins, como medicamento, como a bebida alcoólica. Querendo ou não, gente, o medicamento e a bebida alcoólica ela é muito agressiva ao fígado. E o fígado tem esse importante papel de desintoxicar o corpo, certo? E ele fica sobrecarregado. Então, por isso que as pessoas tomam um Epocler antes e depois de ingerir bebida Chá de alcoólica, boldo. certo? O Epocler é um hepatoprotetor, porque ele vai funcionar como? Estabelecendo o equilíbrio do funcionamento do fígado, tá certo? Então, hepatoprotetores, vocês já vão lembrar, é para regular o funcionamento do fígado. Não esqueçam, hepato vem de fígado. Antifúngicos. É para quê? Para fungo. Fungos. E fungo, ele dá micose. Já ouviram falar em sapinho, que dá na língua? Sapinho, gente, é um fungo. Já viram bebezinho com sapinho? Bebê. Sim. Por que dá sapinho no bebê? Porque a mãe não higieniza a cavidade bucal do bebê. Toda vida que ele mamar, ele tem que ser higienizado. Terminou de mamar, tem que passar a fraldinha. Certo? E aí, restos de leite, muito bem. E aí cria esses fungos na boca. E aí a gente tem que administrar muitas vezes a nistatina. Nistatina, né? Isso, oral. Priscila, mas tem nistatina em creme? Tem. Se eu tenho uma micose na pele, eu posso passar nistatina? Posso. Certo? E já ouviram falar em candidíase? Sim. Que é um fungo que dá na vagina e é muito comum nas mulheres, certo? Devido ao fato de a gente passar muito tempo de calça jeans, o nosso clima favorece porque ele é muito quente, a gente passa o dia trabalhando, né? E aí fica a vagina abafada e aí os fungos que convivem com a gente, porque a gente tem fungo na nossa vagina. Só que se a gente abafa muito, elas começam a se multiplicar. E aí começa a causar coceira, que a gente chama de prurido.
e começa a ficar irritado, com vermelhidão, certo? Aí a gente tem que usar um antifúngico na vagina, um creme vaginal, que pode ser o Candicorte, tá? Alguns medicamentos, alguns cremes vaginais. Fluconazol, que é em comprimido de uso único, dosagem única, tá? Então, são algumas opções de antifúngicos, certo? E tem antifúngico também, gente, para colocar na unha, micose, não tem fungo na unha? Então, tem vários tipos de antifúngicos. Antisséptico. Antisséptico é o que, gente? É uma higienização, é uma limpeza. Existe antisséptico bucal, e aí eu tenho que ter cuidado quando o médico passar, eu saber se é ocular, se é bucal ou se é para pele. Porque se for um antisséptico bucal, é um Cepacol da vida, é um Listerine, é aqueles enxaguantes bucais. Se for ocular, aí existe os antissépticos oculares, que são os colírios, que é para limpeza. E o da pele, por exemplo, um mertiolate, ele é para limpar aquela ferida, tá certo? Então, temos esses tipos de antisséptico, tá certo? Todo mundo entendeu o que é? Sim. Certo. Antisseborreicos, gente, é o bendito shampoo anti-caspa, é algum medicamento para seborreia. Seborreia, gente, nada mais é do que o acúmulo de gordura que a gente tem na pele e no cabelo. Por exemplo, eu tenho uma pele muito oleosa, muito. E essa oleosidade vai para o meu cabelo também, por conta da minha pele. E aí, eu tenho uma probabilidade de ter caspa. Por quê? Porque eu tenho essa pele oleosa. Eu tenho cabelo oleoso, tá? E aí, a gente precisa tratar. Priscila, mas um shampoo a gente compra até num supermercado. Mas vocês vão entender lá em cosméticos, quando vocês estiverem em aula com Ingrid, um álcool pode ser um antisséptico? Pode. Pode sim. Quando vocês estiverem em aula com Ingrid, lá em cosméticos, vocês vão ver que um shampoo anti-caspa, ele não é considerado um shampoo comum. Ele é considerado como um medicamento, querendo ou não. Vocês podem observar que o uso é diferente. Você não usa todo dia. Você não usa um shampoo anti-caspa todo dia. Não pode. Tá certo? Então, querendo ou não, ele tem uma ação farmacológica. Ele tem um efeito. Ele tem uma ação de tratar. Alguém com o celular aí próximo. Descongestionantes, atua contra a congestão nasal, né? Aí vem, gente... Professora? Oi. É que falhou na hora que você falou sobre o shampoo anti-caspa. No caso, não se deve lavar todos os dias, é isso? Não, shampoo anti-caspa não se usa todo dia. Ele vem dizendo o modo de usar atrás. Tá certo? Tá bom, meu bem, obrigada. Nada. O descongestionante, gente, aí eu abro um parêntese para as pessoas que são viciadas em Nelsoro, Sorine. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma droga que vicia. De verdade, tem pessoas que são dependentes desses medicamentos. E a gente tem que ter muito cuidado, que a gente não pode tornar um medicamento como um vício, tá? Tudo tem que ser muito dosado. Tem que usar com responsabilidade, certo? Não, às vezes a pessoa não tá nem com o nariz congestionado, mas tão habituada a usar. Tá dando interferência. Deixa eu fechar aqui. Quem é que tá com o microfone ligado que tá dando interferência? Professor. Oi. Abra o microfone, eu acho que eu desliguei. Que alguém ia falar e eu desliguei sem querer. Sem querer não, porque tá dando interferência. Pode abrir para falar comigo. Quem quer falar? Priscila. Maria de Fátima. Isso, Fátima, professora. Fátima, desculpa, Fátima, eu lembrei que você fez essa observação. Diga. Eu vou desligar aqui e você vê se foi o meu, aí você fala, tá?
Ai, tá tão linda, eu não tinha lhe visto. Adorei. Diga, meu amor. Obrigada. Algum celular vai tocar aí. Pronto. Show. Vamos lá. Vamos voltar, então. Então, ter cuidado, gente, com esses descongestionantes, tá? Porque pessoas ficam viciadas, tá? Testes diagnósticos. Gente, vocês vão trabalhar numa drogaria onde vende de tudo. E aí vocês precisam entender quais são os testes diagnósticos. Temos o teste de glicemia capilar, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Não se preocupem, vocês vão saber manusear. E tem o teste de gravidez também, que é importante vocês saberem como é que funciona para poder orientar os pacientes que forem lá comprar, os clientes. Então, não adianta você vender um produto que você não tem conhecimento. Como é que você vai orientar o cliente? Então, eu estou trazendo aqui que existe alguns testes diagnósticos que vocês precisam saber a funcionalidade, tá certo? Antianêmicos. Para que servem os antianêmicos? O que é que vocês acham? Anemia. Para anemia. Para combater a anemia. Muito bem. Perfeito. Vamos lá. Voltando. Então, sulfato ferroso, noripurum, muito comum em gestante, muito comum em crianças, né? Que tem aquele saborzinho chato, que é bem marronzinho e que a gente tem essa dificuldade de tomar com as crianças, muitas vezes, né? Antianêmico, tá? Não esqueça, para anemia. Antialérgico, aí vem, eu adoro explicar os antialérgicos, que a gente chama de antihistamínicos. Vou olhar para vocês para explicar. Gente, o que é um antihistamínico? Um antihistamínico, por que ele recebe esse nome? Simplesmente porque ele precisa ser liberado uma substância no organismo que se chama histamina. O que danada é essa histamina? Vamos lá, é um sinal de alerta para o nosso corpo. Vamos supor que eu tenho alergia a mofo e eu inalei um mofo, peguei em alguma coisa que tinha mofo. O que é que meu organismo, como é que ele vai se comportar? Ele vai liberar uma substância que se chama histamina, que está lá no meu organismo, dizendo assim: ei, organismo, tem alguma coisa que está lhe causando alergia e você precisa fazer alguma coisa, tomar alguma coisa. E essa histamina, ela causa coriza, inchaço, espirro, tosse, tá? Vermelhidão. Então, quem é que causa todos os sintomas da alergia? É o mofo ou a histamina? Que eu acabei de falar. A histamina. Mas a histamina, ela só foi liberada porque eu entrei em contato com o mofo. Tá certo? Então, para eu poder bloquear essa substância, eu preciso tomar um antihistamínico. Uma substância que bloqueia, ou um medicamento que bloqueia essa substância no meu organismo para eu parar de espirrar, para eu parar de tossir, tá certo? Para eu parar de ter os sintomas que a substância me causa, tá? Então, não adianta eu só ter o cuidado de não entrar em contato com o mofo. Tipo assim, limpei, lavei as mãos, acabou o mofo aqui. Certo, mas o meu organismo já liberou a histamina. Então, eu preciso tomar um medicamento para bloquear essa histamina que foi liberada. Para eu poder parar de sentir aqueles sintomas da alergia, ó, coceira, inchaço, nariz entupido, coriza, falta de ar, tá? Aí temos dois tipos de antihistamínicos. Aqueles que deixam a gente bem sonolenta, que a gente chama de primeira geração. E tem uns que são de segunda geração, que ele já não dá um efeito tão sedativo. Alguém já tomou antialérgico que ficou com sono, que parecia que não ia acordar nunca, que não ia, né? Tem alguns medicamentos que dá bastante sono. Ó. A hidroxizina, ela dá muito sono. Já a loratadina e xizine já não dá tanto, mas ainda dá. É lembrar que
os medicamentos antihistamínicos, eles têm esse efeito sedativo. Tá certo? Que é para acalmar mesmo, que é para dar uma acalmada naquela substância que está gerando todo o desconforto. Coloquei aqui, ó, Histamin, Loratadina, Celestamine, Claritin, tá? São alguns medicamentos antihistamínicos. Já aprenderam, né? Antihistamínico é para alergia, tá? Para bloquear a histamina que foi liberada. Professora, só uma pergunta. Pois não. Para poder diferenciar o antialérgico do corticoide, como é que, pronto, desloratadina, eu sei que é um antihistamínico. O COD-D, eu sei que ele... Como é que eu quero dizer? Prednisolona, Predzin. Pronto, Ele é corticoide. Predzin. Ele é corticoide. Pronto, era isso que eu queria saber. O desloratadina, ele só é um antihistamínico, um antialérgico antihistamínico, não é isso? Corticoide, gente, ele atua também na questão da alergia, certo? Porém, ele é um anti-inflamatório também. Pronto, dúvida tirada, que assim, eu acabo que eu misturo um pouquinho. Joia, obrigada, professora. Não nada, meu amor. Vamos lá, antidiarreicos, tá? Para diarreia, como já tá dizendo. Gente, pelo amor de Deus, peço encarecidamente para que vocês tenham muito cuidado com os medicamentos que são utilizados para diarreia e aqueles que vocês vão orientar os clientes, pacientes de vocês. Cheguei lá, vamos lá, vou trazer uma situação para vocês. Cheguei lá na drogaria dizendo, Fátima, estou aqui morrendo, me acabando com diarreia. Você, da sua forma leiga, sem ter o conhecimento, você indicaria o que para mim? Você conhece algum medicamento para diarreia? Diga aí, o que é que você me indicaria? Imosec, talvez? Imosec, é o que eu diria. Pronto. Chegou. Que eu não sei mais nem se usa. Ou também que eu era criança e escutava falar em Elixir. Não sei também se usa mais, né? Gente, eu adorei que vocês tocaram no Imosec. Era ele mesmo que eu queria falar. Por quê? Ótimo. O Imosec, gente, qual é a ação dele? Ele vai impedir que a gente defeque. Ele vai impedir. Agora, me diga uma coisa. Se eu comia alguma coisa estragada, alguma coisa que tinha bactéria, alguma comida ruim, é interessante eu impedir de defecar a pessoa? Se ela está com bactéria? Não. De jeito nenhum. Eu vou guardar aquela sujeira dentro de mim, aquela doença. Então, eu não posso indicar o Imosec. O que é que eu preciso fazer? Ela precisa ir para o hospital, para o médico passar um antibiótico para tratar a bactéria e também passar um floratio da vida. Para que serve o floratio, gente? Ele vai ajudar a reconstituir a flora intestinal. É como se fosse assim, ele vai melhorar o intestino, a flora que está lá prejudicada. Então, são essas duas coisas que eu queria falar para vocês. Existe o Imosec que é para prender mesmo as fezes. Ah, Priscila, e quando é que eu vou utilizar o Imosec? Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui ansiosíssima porque amanhã eu tenho uma entrevista de um emprego, de uma vaga de emprego, uma entrevista. Estou ansiosa e estou tendo diarreia. Meu Deus, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã eu na entrevista e tendo diarreia? Aí, tudo bem, você pode tomar um Imosec que não vai impedir que você vai guardar uma bactéria, porque o problema não é bactéria, é sim emocional. Mas se for bactéria, comida que lhe fez mal, tá sentindo cólica, tá sentindo uma coisa ruim, as fezes tá bem fétida, tá tendo uma diarreia com a coloração esverdeada, pelo amor de Deus, não usa Imosec. Pelo amor de Deus. Eu sou meio contra, sabe, o Imosec, eu não gosto.
Eu não gosto de utilizar ele, tá? Porque às vezes, a gente nunca sabe se de repente não é uma bactéria, tá? Antieméticos, falamos no início da aula. Para vômito, náuseas. Então, Dramin, Plasil, Vonal Flash, todos esses que são para vômito, a gente chama de antieméticos. Combinado? Vamos lá. Pois agora alguém está falando comigo. Peraí, deixa eu olhar o chat. Muitas perguntinhas. Pois agora não mais usarei aqui. Muito bem. Porque o Imosec eu não gosto. Eu não gosto literalmente. Porque a gente não sabe até que ponto é uma bactéria, né? Miorrelaxantes. É para relaxar o músculo, né? São relaxantes musculares. O Dorflex. Tem aquele que todo mundo usa. Tocilax. Exatamente, o Tocilax, muito comum, né? Muita gente usa Tocilax. Tem que ter cuidado com o Tocilax, porque ele tem efeitos colaterais importantes. Então, não é interessante a gente estar usando assim de forma abusiva, né? A gente tem que ter esse cuidado. Vermífugos, vixe, o ivermectina, hein? Que todo mundo agora está usando e procurando. Gente, o ivermectina é um medicamento para verme, é um vermífugo, tá? Que estão usando aí para o Covid. O Anita, ele atende todos os vermes, ele consegue combater todos os vermes. Tem o albendazol, né? Mebendazol também, que são vermífugos, vai atuar para matar esses vermes, tá? Eu acho que vermífugo todo mundo consegue compreender tranquilo. Tricomonicidas. Já ouviram falar em secnidazol? Eu acho que muita gente já usou secnidazol. Principalmente mulher. Tem ali dizendo que é para tricomoníase, amebíase, giardíase, mas também ele é utilizado para gardnerella. Gardnerella é um corrimento com odor fétido, que geralmente ele é bem característico após as relações. Isso não significa dizer que é por conta do parceiro que pulou a cerca ou da parceira que pulou a cerca. Não. Às vezes é da própria flora vaginal, que está em desequilíbrio, não está com pH ácido, porque nossa vagina é ácida. E o que é que pode modificar o pH da vagina? O nosso estresse, uma má alimentação, muita higienização na vagina. A vagina não pode ser higienizada com muita frequência, o tempo todo lavando, passando sabonete. Não, porque a gente modifica o pH da vagina, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E acaba modificando e causando esse corrimento. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Então, entenderam, né? O secnidazol vem 2 comprimidos. Para algumas patologias, ele só toma um e depois toma o outro. E para outras patologias, ele toma os 2 de uma vez. A dosagem dele é de 1000 miligramas. É bem fortinho, tá? Ele causa... na bula tem dizendo que ele causa um gosto ruim na boca. Não pode interagir, que a gente viu até na aula de interações medicamentosas, com o álcool, porque ele pode dar reações no corpo, tá? Ficar com vermelhidão, vomitada, taquicardia. Então, não pode utilizar associada ao álcool. Professora, só no seu raciocínio que você já está. Quando você falou do secnidazol, para outro tipo de corrimento, geralmente quando o médico passa, ele passa também para o parceiro, não é isso? Passa sim. Né? Justamente para fazer o tratamento dos dois. Mas seria o secnidazol, não é isso mesmo? Isso. Não necessariamente, pode ser tricomoníase, que é um corrimento que dá na mulher e no homem, e é uma doença sexualmente transmissível, tá? Mas a gardnerella, ela não é característica por
uma doença sexualmente transmissível. Você pode ter adquirido por você mesmo. Quer outra coisa? O homem, quando ejacula muito, certo? Sem proteção na mulher. O esperma do homem é muito básico. E a vagina da mulher é muito ácida. Quando ejacula na vagina, vai deixar a vagina o quê? Básica. E aí, se a mulher não tiver com a imunidade muito boa, tiver com esse excesso de higienização, usando muito sabonete líquido, enfim, vai acabar fragilizando a vagina e aí tendo esse corrimento, tá certo? Então, é muito comum. Antiulcerosos, para úlceras gástricas, né? Muita gente que tem refluxo e esofagite, tem as feridinhas na parte gástrica. E aí, eles atuam como uma proteção da parte gástrica, que é o omeprazol, pantoprazol, a cimetidina, né? São os medicamentos que atuam como um protetor gástrico. São chamados de antiulcerosos, tá? Então, fiquem atentos a esses nomes. Os colírios oftalmológicos, né? Que é para limpeza. E tem colírio, gente, também que tem a função de antibiótico, viu? Broncodilatadores. Quem nunca viu alguém usando a Aerolim, aquela bombinha, o Berotec, né? Que são medicamentos que vai fazer o quê? Dilatar o brônquio. O que é isso? Vai dilatar o brônquio para eu poder conseguir respirar melhor. Certo? Então, eles atuam dilatando o brônquio que está lá para chegar nos nossos pulmões, para facilitar a passagem de ar. Esses medicamentos possuem muitos efeitos colaterais, tá certo? Muitos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque ele pode dar taquicardia, tem alguns efeitozinhos que a gente tem que estar atento, tá certo? Então, não pode dar de qualquer jeito. Tem que ter um cuidado com a prescrição médica. Antitussígenos e expectorante, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Antitussígeno é para passar tosse e expectorante é para eliminar a secreção, né? Daquela tosse cheia, né? Que está cheio de secreção nos pulmões. Digestivos. O sal Eno é muito conhecido, né? O sal de frutas para ajudar nessa questão da digestão, dar um alívio aí para aquelas pessoas que estão empachadas, né? Que comeram muita canjica, muita pamonha, né? Comeram uma feijoada no final de semana, a gente toma um digestivo desse. Redutores de colesterol são aqueles medicamentos para ajudar a reduzir, a baixar o colesterol. O colesterol nada mais é do que gordura nas artérias, certo? Priscila, o médico passa de imediato quando ele vê que seu colesterol está aumentando? Não, às vezes ele inicia com o quê? Uma reeducação alimentar, uma dieta, um exercício. Porém, se você não está cumprindo, aí ele vai precisar fazer o quê? Entrar com a medicação. Tá? Deixa eu olhar aqui. O Eno é bom para aliviar a azia? Sim. Ele ajuda também porque ele diminui a secreção gástrica. Então, a civastatina é muito comum, gente, utilizado para diminuir o colesterol, certo? Antiherpéticos. Já ouviram falar? Para o vírus da herpes. Gente, herpes não tem cura. Herpes é aquelas bolinhas que ficam na boca, na vagina, no ânus, tá? E é altamente contagioso e não tem cura. Mas para que eu use esse medicamento? Para aliviar a crise, para passar a crise, certo? Para aliviar os sintomas, mas ele não cura. Tem gente que vai ter uma crise uma vez na vida, tem gente que tem todo mês. Vai depender muito da imunidade, vai depender muito da exposição. Às vezes, quem se expõe muito ao sol, aí enche de herpes na boca. Às vezes, quando a pessoa está super estressada, enche de herpes.
tá? Então, ele vai amenizar essa crise, mas não vai curar. Conseguiram compreender, gente? Abram os microfones aí, que eu quero ver vocês ouvir. Sim. Ótimo. É uma aula que eu gosto que seja mais Joia, dinâmica professora. em sala de aula. Joia, professora, só o joinha mesmo. Ah, tá certo. Vamos lá, então deixa eu fazer 2 perguntas aqui, para saber se vocês conseguiram captar. Que é a orientação para o exercício que vocês vão fazer, tá? Analise a afirmativa abaixo e responda. O antipirético tem a mesma função dos antitérmicos? Verdadeiro ou falso essa afirmação? Verdadeiro, professora. Verdadeiro, muito bem. Os antitérmicos possuem propriedades analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias? Positivo. Perfeito, vocês estão craques. Gente, se vocês observarem, eu não falei de anti-inflamatórios, não falei de antibióticos e nem de corticoide. Pode. E aí, próxima semana, eu vou falar só nesses, porque é um assunto que eu quero bem detalhadinho. Eu não quero só citar, eu quero aprofundar. Priscila? Oi. Priscila? Oi. Quarta-feira eu tô trabalhando. Como é que fica a aula? Gravada. Vai Certo. gravar. E aí você assiste, viu? Tá. Vamos lá. Para a gente finalizar, terminar nosso conteúdo, eu queria dar um recado. Gente, a gente só vai ter conteúdo ao vivo se a gente tiver a participação de todos vocês. Infelizmente, uma turma que é bem grande, às vezes só comparece a metade. Eu queria, pelo menos, que 70%, 80% das pessoas estivessem, 100%, a verdade é essa. Eu queria, meu desejo era que 100% dos alunos estivessem aqui compartilhando desse conhecimento. E eu fico muito triste dos alunos não estarem, muitas vezes, se comprometendo com esse conteúdo. Porque, gente, a gente prepara um conteúdo bacana para vocês. A gente disponibiliza de toda uma equipe para estar disponível, ligando para vocês, confirmando a presença. E aí, de repente, vocês não valorizam isso, porque é para a vida de vocês. Qual é a escola, qual é a instituição que liga para o aluno, chamando o aluno para a aula? Isso não existe em canto nenhum. Se você entrar na faculdade, a faculdade não sabe nem que você existe. Não sabe se você entrou na sala de aula, se não entrou. Quanto mais está ligando para você, perguntando por que você não foi para a aula, por que você não participou, fazendo a propaganda da aula que vem. Então, assim, se vocês observarem, a gente tem amor por vocês. Não é simplesmente jogar um conteúdo. A gente se preocupa em tudo. Se preocupa se vocês estão tendo capacidade de enfrentar uma entrevista de emprego. A gente pega na mão de vocês, faz um currículo. A gente encaminha vocês para uma entrevista. Então, é uma escola que se preocupa, que tem compaixão, que tem empatia por vocês. E eu gostaria muito que vocês valorizassem isso. Porque se não valorizar, infelizmente nossas aulas vão ter que ser todas gravadas. E aí eu sinto falta de estar interagindo, tirando essas dúvidas de vocês. E eu gostaria muito que todo mundo participasse. Tá certo? Então, é só uma reflexão. Aqueles alunos que não estão participando, vai lá, motiva eles, fala o quanto a aula foi boa, o quanto foi importante esse conhecimento, essa interação. Tão gostoso a gente trocar essa energia, começar de forma junina, né, aí trazendo muita alegria. Eu gosto muito desse contato com vocês e queria muito que vocês participassem, tá certo? Então, Professora. Oi, meu. Professora, o nosso curso de atendente de farmácia, ele está interligado, esse grupo, em outros cursos? Porque eu vejo que o grupo é bem intenso, é bastante gente, certo? Sei. É só atendente de farmácia ou está agregado a outros cursos? Não, é só o atendente de farmácia. Só que o de vocês Então, é completo.
Porque vocês Isso, vem com o cuidador também. Isso, exatamente. Certo, mas eu estou perguntando se tem alunos de um outro tipo, logística, que esteja no grupo. Não. É então, só isso quer dizer... a sala de vocês. Então, isso quer dizer que, vamos supor, as 80 pessoas que estão no grupo, nos dois grupos, tanto empregabilidade como no nosso grupo. Aí a empregabilidade é diferente. Tá? Não, os dois são diferentes. Então, o de empregabilidade tem outros alunos de outros cursos, não é isso? Tem. Pronto. E o nosso só é atendente de farmácia e cuidador. Isso, exatamente. Isso? Passa de 50 pessoas, professora? O nosso grupo? Sim. Não. Não passa? Não, deixa eu dizer quantas pessoas mais ou menos tem na nossa turma. Tem média, não chega nem a 30 pessoas. Então assim, a gente está com a aula de 13 pessoas, né? Isso. Então a porcentagem é bem pequena para você ficar, eu ficar, acaba que, não que a gente não goste, só para complementar, mas tipo, é um espaço que eu estou me doando, você está se doando e 80% isso. E não está vendo o resultado, os 80%, tipo, só está indo lá ver o vídeo, beleza, faz o exercício e tudo ok. Sabe por quê? Eu me preocupo porque, assim, a qualidade da aula ao vivo, ela não se compara. A qualidade da aula ao vivo, eu saber que você está com dúvida naquele momento, eu já imediatamente retirar a sua dúvida. A gente tem uma conversa, às vezes você traz uma situação que vai agregar. Então, assim, é muito importante que vocês tenham esse comprometimento, tá certo? Claro que vai ter conteúdo que dá pra gente contemplar tranquilamente com a aula gravada, não tem problema nenhum. Mas tem conteúdo que a gente sente a necessidade de falar com vocês, de interagir. Tá certo? Então, eu conto com a participação de vocês, com o apoio de vocês, para vocês estarem manifestando aí nos grupos, para que a gente possa fazer essa apresentação ao vivo, para a gente ter essa aula bem bacana. Tá certo? Joinha. Eu queria... Peraí, Nicásio, você tá me ouvindo? Eu queria abrir a tela para ver todos vocês juntos, para a gente tirar uma foto. Eba! Vai, professora. Deixa eu ver se Nicásio me ajuda, se eu não tô achando a ferramenta de abrir. Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo botar todo mundo na tela. Só tô vendo eu. E eu? Aí, eu queria deixar no layout. Cadê? Priscila, veja aí no layout que você consegue, pelo layout. Onde é que é o layout? Esses 3 pontinhos que tem em cima aí, procura os 3 pontinhos.